Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria um pouco diferente do normal. Eu não consegui gravar ontem, eu vou explicar rapidamente para vocês no decorrer do vídeo. E eu queria falar a respeito da grande novidade que obviamente é Avatar, mas também muitas outras novidades chegaram. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também do canal Guerra dos Streamings. Só explicando, né, eu sei que muitos de vocês gostam que eu explique, né, mentira, mas eu fui jogar tênis ontem, eu joguei das 10 ao meio-dia num sol de rachar, não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu cheguei em casa com a cabeça explodindo, acho que eu tive claramente insolação, então eu fiquei bem podre mesmo, eu não consegui gravar ontem, minha cabeça eu tentei gravar, mas minha cabeça realmente estava bem ruim, então eu tô trazendo o vídeo um pouquinho depois para vocês. Ainda tô com bastante dor de cabeça, mas eu vou tentar trazer o vídeo mais completo possível, conseguir, né, com um pouquinho de tempo a mais, fazer um vídeo ainda mais completo. Então, vamos lá. Na primeira posição ficou o filme Avatar: Fogo e Cinzas, que é o terceiro filme da franquia do James Cameron, que começou lá em 2009, levou 13 anos para trazer uma sequência em 2022, e agora em 2025 o filme trouxe a sua, né, o diretor trouxe o seu terceiro filme. Todo mundo duvidou do James Cameron, desde o Titanic, na verdade, que muita gente está falando ele não vai conseguir recuperar esse dinheiro, porque o filme ficou muito caro e assim por diante. Aí o Titanic foi o filme mais assistido de todos os tempos. Depois que ele anunciou que o próximo projeto dele seria um bando de alienígenas azuis e a produção nunca chegava, parecia aquela ilusão coletiva. Pô, cadê o filme do James Cameron? Muita gente achava que ele tinha se aposentado. Aí chegou o Avatar. A abertura não foi tão boa assim, o filme abriu com 77 milhões de dólares, todo mundo falou não é o suficiente, o filme custou quase 300 milhões, 77 é uma abertura ruim. Aí o filme continuou trazendo dinheiro, conseguiu um multiplicador praticamente de 10 e foi o filme mais assistido, batendo inclusive Titanic, então não dá pra duvidar do cara. Depois, muita gente falando, tá, mas aí é por causa do 3D, ninguém vai voltar pra assistir Avatar 2, ele perdeu o fio da meada, ele demorou muito tempo pra trazer um novo filme. Aí o 2 também bateu a marca dos 2 bilhões de dólares, então um sucesso absoluto também. E agora o terceiro seguiu mais ou menos a mesma narrativa, só que as pessoas duvidando um pouco menos, é óbvio, porque o segundo filme já provou que não era só por causa da moda do 3D, ele realmente sabe contar a história de um jeito que o público gosta, sendo os filmes repetitivos ou não, sendo eles não muito originais. Avatar realmente é uma sensação. Eu me lembro em 2009, a gente foi em família assistir depois do Natal, eu tava com primos de outros estados, inclusive, a gente juntou todo mundo e foi à noite assistir o Avatar, coisa que nunca aconteceu nem antes e nem depois. Então o filme realmente se tornou um fenômeno que o 2 não conseguiu atingir, e o 3 eu acho que vai ficar um pouquinho aquém do 2 também, mas de qualquer forma é um filme que com certeza vai ser lucrativo. E o filme teve abertura de 88 milhões em território norte-americano e 345 milhões ao redor do mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos, incluindo 57 milhões da China. E eu fiz alguns quadros bem completos para trazer aqui para vocês, envolvendo o filme Avatar e principalmente a sua performance no mercado internacional. Porque não adianta a gente falar só dos Estados Unidos, pelo menos, né, falando a respeito de Avatar, porque o alcance internacional dele é muito maior. Mas antes de entrar nesses detalhes, vamos falar a respeito dos dois filmes anteriores, qual foi a abertura de cada um deles. O primeiro filme abriu, como eu já disse, com 77 milhões de dólares, então uma abertura relativamente boa, mas que muitos acharam que seria uma abertura pequena, então o filme conseguiu trazer muitos finais de semana acima dos 50 milhões de dólares, o que seria quase impossível, né, com um filme que abriu com 77, o normal seria o segundo final de semana ficar na casa dos 35, o filme continuou trazendo muito dinheiro, bateu recorde de semanas, né, não recorde, mas ficou muito tempo na primeira posição. Então é um filme que teve uma performance totalmente diferenciada e até difícil a gente analisar em comparação com outros filmes.
o filme acabou fazendo 2,9 bilhões, isso com vários relançamentos aí no decorrer dos anos, apesar de muita gente falar que o filme não tem relevância cultural, virou quase que um meme, né? Desde 2012, 2013, que eu tô vendo posts a respeito disso. Ah, porque Avatar não tem relevância cultural, porque ninguém fala de Avatar e etc. As pessoas sempre comparam com Star Wars, comparam, óbvio, com franquias que já são muito mais sedimentadas na cultura pop. O Avatar não chegou nesse nível, óbvio, mas eu acredito que esse argumento não faz tanto sentido assim. Dizer que o filme não tem relevância cultural nenhuma, eu acho um pouquinho de exagero, ainda mais depois que o segundo filme chegou e trouxe também 134 milhões na abertura e 2,3 bilhões até o final da sua corrida. Lembrando que esse filme não teve os mesmos relançamentos, eu acredito que o Avatar teve pelo menos uns 100 milhões aí em relançamentos, então a diferença entre os dois filmes é um pouco maior do que deveria ser. O orçamento aumentou também para uns 350 milhões, né? E o filme foi um sucesso estrondoso também. E agora o terceiro, no seu final de semana de abertura, fez mais do que o primeiro filme, só que menos do que o segundo filme, né? Então o segundo filme teve uma abertura maior, mas não teve pernas tão longas quanto o primeiro. Podem ter certeza que se a Disney e a 20th Century Studios pudessem escolher a performance do primeiro ou do segundo em termos de longevidade, com certeza a do primeiro seria a escolhida. E aqui eu coloquei para vocês darem uma olhada, deu bastante trabalho, eu fiz um quadro com a performance dos filmes em cada um dos maiores territórios, então vocês podem ver o primeiro filme, né, o Avatar, lá de 2009, fez 262 milhões na China, 181 milhões de dólares na França, então a França é um país que gosta muito de Avatar. Alemanha, 166 milhões, Reino Unido. Olhem a quantidade de países em que o filme bateu 100 milhões de dólares, né? O primeiro filme bateu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países diferentes. Então, só nesses 9 países, se cada país tivesse feito 100 milhões, o filme já bateria praticamente 1 bilhão de dólares. Depois a Itália fez 96, o Brasil 59 e o México 47. Aí eu fui um pouquinho além, fiz também esse mesmo quadrinho, só que para o segundo filme, e eu mantive o primeiro filme aqui, né? Vocês podem ver pequenininho aqui no meio, ó. Então a China fez 246, uma queda pequena com relação ao primeiro, 262. A França, 157, então continuou sendo um filme muito grande por lá, só que foi uma queda. A Alemanha ficou basicamente no mesmo nível, o Reino Unido, Espanha e Itália tiveram quedas significativas. O Japão, então, despencou. A performance do filme no Japão foi horrorosa, caiu de 174 milhões para 32 milhões. Não entendi muito bem por que essa queda tão drástica. A Rússia, então, 117 milhões para 0. Isso por causa, né, dos acontecimentos políticos que estavam rolando por lá, né, e outras coisas que eu não quero abordar aqui no vídeo. Então eu coloquei 2 setinhas até para baixo porque eles literalmente perderam possivelmente uns 100 milhões de dólares somente em território russo. A Coreia do Sul, uma queda não tão significativa. A Austrália caiu praticamente pela metade. O Brasil teve uma queda relevante e o México foi o único país, pelo menos dos países maiores, onde Avatar 2 fez mais sucesso do que o 1. E eu fiz esse mesmo quadro para o terceiro. A gente pode ver aqui, ó, eu coloquei os dois filmes anteriores, então tem lá China, 57,6 milhões, aí em cima tem China, 262 e 246, então o de cima é o primeiro filme e o de baixo é o segundo filme. Nesse final de semana, esse comparativo não faz tanto sentido assim, mas eu vou tentar atualizar ele semanalmente para vocês, para manter vocês informados. Então, na França, o filme abriu com 21,4 milhões de dólares, que é um resultado relativamente positivo também, né? Ele teve estreias melhores em alguns territórios, mas na maioria dos territórios a abertura foi pior do que do segundo filme. Então, a tendência é novamente que esse filme fique abaixo do segundo, né? Da mesma forma que o primeiro foi um fenômeno que todo mundo foi assistir, o segundo já não foi tão fenomenal assim em termos de performance. Eu acho que o terceiro vai ser ainda menor. Eu acho que uma trilogia que dá pra gente usar mais ou menos como base é a trilogia nova de Star Wars, que o Despertar da Força foi um fenômeno, né? Fez mais de 2 bilhões, levou muita gente às salas de cinema. Depois, Os Últimos Jedi e, finalmente, a Ascensão de Skywalker, né? A gente viu quedas gradativas de um pro outro. Então, acredito que
Não sei ainda se esse filme tem chance de ficar acima dos 2 bilhões de dólares também, novamente, não dá para prever o resultado dos filmes do James Cameron, mas eu acredito que não vai de forma alguma bater o segundo filme. Eu posso estar apostando contra o James Cameron, o que eu acabei de falar que não dá para fazer, mas eu não tô apostando que o filme vai fracassar, eu tô apostando que o filme não vai ser tão bem sucedido quanto o primeiro, ou, né, consequentemente, o segundo. E aqui é a lista que esse filme tem o dever de entrar, né, porque se ele não conseguir entrar nessa lista, aí eu acho que o filme pode ser considerado, entre aspas, um fracasso, não comercial, mas pelo menos em termos de expectativa, porque aqui são os 10 maiores filmes de todos os tempos, não ajustados pela inflação. A gente tem na primeira posição Avatar, na segunda posição Vingadores Ultimato, e na terceira posição Avatar 2, depois Titanic, Nizza 2, Episódio 7, Homem-Aranha No Way Home, Vingadores Guerra Infinita, Divertidamente 2 e Jurassic World. Então ele teria que bater pelo menos Jurassic World. Eu acredito que o filme deva ficar entre o Episódio 7 e Nizza 2. Eu acho que o filme vai ficar mais ou menos na casa dos 2 bilhões de dólares. Então essa foi a análise que eu fiz inicial, tem muito mais coisas para explorar, né? Eu vou atualizar de acordo com os finais de semana a queda em comparação com outros filmes do Avatar, então vou fazer o comparativo semana após semana, né? Então eu não fiz uma análise tão aprofundada assim, apesar de ter dado bastante trabalho, né? Pegar país por país. Então vamos para a segunda posição, que ficou Davi, né, que é a história do Davi e Golias. É um filme animado da Angel Studios, que tem produzido muitos filmes diferentes. O filme abriu com 22 milhões de dólares, com orçamento de 60 milhões. Lembrando que a Angel Studios até hoje faz aquele esquema Pay It Forward, que você pode depositar dinheiro lá no site, e eles usam esse dinheiro para que outras pessoas possam ir ao cinema, assistir os filmes, etc. Então é um esquema muito legal que parece estar funcionando. E eu fiz aqui um apanhadão de todos os filmes da Angel Studios até hoje, né? Então tem o Som da Liberdade, tem outros filmes que fizeram bastante sucesso. Eu não vou olhar um por um, né? Porque são vários e vários filmes, mas um comparativo, né, entre o Davi é O Rei dos Reis, que é o filme lá com Jesus. O filme teve um orçamento de 25 milhões e uma bilheteria de 80 milhões. Então não foi um sucesso gigantesco, ele se pagou 3 vezes, né, digamos assim, que é o suficiente para o filme se tornar lucrativo, e eu imagino que a Angel Studios tenha outras formas do filme trazer mais dinheiro ainda, mas se vocês quiserem, deem um pause, que tem todos os filmes do estúdio aqui. Na terceira posição ficou o filme A Empregada, um filme da Lionsgate, estrelado pela Amanda Seyfried e pela Sydney Sweeney. O filme abriu com 19 milhões de dólares, é um filme da Lionsgate, e o filme custou 35 milhões. Só que o filme só estreou nos Estados Unidos, então muitas pessoas estão falando que foi uma abertura boa. O filme fez metade do seu orçamento, mais ou menos, só que somente em um território. Então, se o filme tiver quedas positivas daqui pra frente, o filme provavelmente vai se tornar lucrativo. O que é algo raro, né, para Sydney Sweeney nos últimos anos. Eu fiz aqui uma lista porque eu vejo muitas pessoas falando que a carreira dela acabou por causa da propaganda lá que ela fez, que foi muito polêmica, etc. Eu falei, bom, deixa eu analisar para ver se de fato isso tem um fundo de verdade. Eu não acho que a carreira dela tenha acabado, eu acho que ela escolheu mal alguns projetos, ela fez muitos projetos com estúdios e distribuidoras bem pequenas, como vocês vão ver pelos nomes aqui, ó. Ela fez o filme Imaculada, né, com a Neon, que teve um orçamento de 9 milhões, acabou fazendo 35, então esse filme não foi um fracasso. Depois ela fez Eden, que custou 55 milhões, mas é um filme que tem, por exemplo, a Ana de Armas, então não dá pra gente falar que o filme foi um fracasso por causa da Sydney Sweeney, se tinha também a Ana de Armas e outros grandes atores no elenco. Então esse daqui pode ter sido mais um erro da produção, do marketing, etc. Echo Valley foi um filme da Apple TV Plus, né? Eu assisti, achei o filme ok, né? Mas ela não é o ponto forte do filme, digamos assim. Christie, que foi literalmente um fracasso, mas é um filme da Black Bear, a distribuidora. Então não é um filme da Warner, não é um filme, né, da Universal e etc. O filme fez 2 milhões em bilheteria com um orçamento de 15 milhões, então esse realmente foi um fracasso, mas não um fracasso absurdo, porque o orçamento do filme foi baixo, e finalmente esse filme que pode vir a se tornar um sucesso. Se a gente voltar um pouquinho mais, tem o filme lá da Madame Teia, que não dá para responsabilizar a Sydney Sweeney pelo fracasso. Tem o filme Americana, que esse sim é um filme da Lionsgate também, que foi um fracasso. Então,
Eu acho que a atriz ela conseguiu um nome muito maior por causa da série Euforia, né, por causa de outras coisas aí envolvendo a atriz, do que por papéis muito relevantes que ela fez, o que tá levando muitas pessoas a falarem que a carreira dela acabou e etc, sendo que ela teve um grande sucesso na carreira, que foi Todos Menos Você, alguma coisa assim, que é o filme com Glenn Powell, né, que fez muito dinheiro, custou 25 milhões, se não me engano, fez 220 milhões. Ela fez aquele filme, ela fez a série Euforia, né, que também não é protagonizado por ela. Então acho que as pessoas colocaram ela num pedestal tão alto. Se a gente considerar que a Margot Robbie também teve muitos fracassos recentes, pode ser mais um sinal de Hollywood mesmo do que da Sydney Sweeney tá com a carreira acabada, da Margot Robbie tá com a carreira acabada e assim por diante. Então eu acho que a análise é um pouco mais profunda do que simplesmente pegar os últimos títulos que a atriz fez, né? Você tem produtoras pequenas, né, como eu citei, e outros elementos envolvidos, mas com certeza ela não tá no ponto alto da carreira dela. Depois, na quarta posição, Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada, né? Mais um filme do Bob Esponja que a Paramount fez, né? Muitas pessoas defendendo a Paramount na compra da Warner, muitas pessoas defendendo a Netflix. A Paramount lança vários filmes do Bob Esponja. O filme do Bob Esponja abriu com 16 milhões de dólares e não teve uma estreia global ainda, então o filme continua, né, com os mesmos 16 milhões de dólares. E é óbvio que eu fiz um comparativo de todos os filmes do Bob Esponja com lançamentos cinematográficos, pelo menos. Teve o filme de 2004, que fez 141 milhões, o filme de 2015, que foi um enorme sucesso, fez 325, o filme de 2020 foi exclusivo da Paramount Plus, provavelmente por causa da pandemia, né, o filme fez somente 4,8 milhões, e o filme de 2025, que custou 64 milhões e chega a 16 milhões. Então, pela estreia norte-americana, o filme não vai ser um grande sucesso, né? Outros filmes do Bob Esponja foram, principalmente o primeiro e o segundo, mas esse filme não parece. Bem que o apelo internacional do Bob Esponja pode ser muito grande, pode ter aumentado principalmente desde 2015, porque não dá para negar que, em termos de marca, Bob Esponja é um fenômeno global. E aí, na quinta posição, ficou o filme Zootopia 2, que fez 14,5 milhões de dólares, caindo 44%. Obviamente, o filme foi afetado também pela chegada de Avatar, tanto em termos de um novo filme chegando, quanto possivelmente de negociações ali envolvendo salas e tal, como é também um filme do grupo Disney, né? Não tem a Disney como distribuidora, porque é da 20th Century Studios. Mas o filme chega a 282 milhões em território norte-americano e está quase batendo 1 bilhão fora dos Estados Unidos, que não é um feito tão fácil assim de acontecer. O filme chega a 1,272 bilhão de dólares. Novamente, a performance nos Estados Unidos não está sendo muito boa, é algo que poucas pessoas estão falando. 280 milhões não é uma performance sensacional em território norte-americano. O filme conseguiu trazer 136 milhões de dólares, né, na última semana, nos últimos 7 dias. Ou seja, caiu de 221 para 136, no final de semana que vem deve trazer mais uns 80, depois mais uns 40. Então, eu não sei se o filme vai ter fôlego para bater, por exemplo, né, como é que é? O Frozen 2, né, que é um sucesso gigantesco, e não vai chegar à marca do Nitsa 2 e etc. Então não vai provavelmente se tornar a maior animação de todos os tempos. Aqui a gente tem Nitsa 2 com 2,1 bilhões de dólares, então esse filme teria que fazer praticamente o dobro do que ele já fez para conseguir ultrapassar com folga Nitsa 2. Aqui as maiores aberturas da história do mercado chinês, se vocês quiserem dar uma olhada. As maiores aberturas do Dia de Ação de Graças, ainda faltam 200 milhões mais ou menos para bater o filme Frozen 2, então é bem possível que consiga bater, principalmente porque vai pegar Natal e o mês de janeiro inteiro, então é bem possível que isso aconteça, porque o filme ainda pode ter uma segunda vida, né, quando muitas crianças estiverem de férias, depois do período natalino, mas não diria que é uma certeza absoluta, porque se o filme tiver quedas conforme ele vem tendo, pode ser que não consiga atingir essa marca. Então, comparando o primeiro com o segundo, ele já está bem à frente, obviamente, mais de 250 milhões de dólares na frente, ou praticamente 250 milhões. Aqui as maiores aberturas de 2025. Novamente, eu não atualizei com o filme Avatar 2, Avatar 3, porque ele fez a mesma abertura que Capitão América, só para vocês verem como é esquisito, né? O filme Avatar teve a mesma abertura que Capitão América 4, e Capitão América 4 é considerado um fracasso, então vocês veem a importância da longevidade de um filme nas salas de cinema.
Aqui, Zootopia 2 também em comparação com outros grandes filmes animados, né, com as maiores aberturas de todos os tempos no mundo das animações. E aqui as grandes sequências da Disney, todas as sequências da Disney que chegaram às salas de cinema: Bernardo e Bianca, Fantasia 2000, Detona Ralph 2, Frozen 2, Moana 2 e Zootopia 2. Zootopia 2 com grandes chances de se tornar o mais bem-sucedido deles. Na sexta posição ficou Five Nights at Freddy's 2, né, mais uma sequência, então a gente tá vendo muitas sequências em 2025, o filme conseguiu, né, trazer mais um pouquinho de dinheiro, mas ainda tá longe do seu antecessor. Wicked 2, né, continua muito abaixo do seu antecessor. Esse filme chegou a 484 milhões de dólares, enquanto o primeiro chegou a 758. Eu falei para vocês algumas semanas atrás que era uma realidade bem improvável que o filme não batesse os 500 milhões com muita folga. Então, eu acho que esse filme pode ser considerado não um fracasso financeiro, porque ele já praticamente se pagou 3 vezes, mas com certeza uma decepção em termos de performance, considerando que o filme teve uma abertura de 150 milhões. Então, se você pegar o mundo inteiro, até o momento ele fez pouco mais de 3 vezes o que ele fez na sua abertura, só que somente em território norte-americano. O filme, com certeza, é uma decepção no mercado internacional. Na oitava posição ficou Marty Supreme, que é o filme do Timothée Chalamet. O filme ainda não teve uma estreia gigantesca, ele estreou em somente 6 salas, e mesmo assim, né, ele teve 875 mil de bilheteria, então o filme teve uma performance gigantesca. Eu não me lembro se foi a maior performance de 2025, mas com certeza foi uma das maiores performances por sala, né, ou por cinema, né, seja lá qual é o termo. Na nona posição ficou o filme Hamnet, que é um dos queridinhos aí da crítica nesse ano, que fez 850 milhões. E Durandar caiu 80%, que é o filme indiano, que ficou na quinta posição no final de semana passado, caiu para 670 mil dólares. Então eu fiz uma análise bem aprofundada, né, dos 5 primeiros. Vamos dar uma acelerada para chegar logo no final, né, digamos assim. A gente tem o Truque de Mestre 3, que fez 215 milhões até o momento, então de longe o pior da franquia, né? O primeiro fez 351, o segundo 334 e o terceiro 215. Novamente eles podem ter esperado muito, né, quase 10 anos entre um filme e outro. Não são todos os filmes que são Avatar que conseguem trazer, né, grande parte do público de volta. O filme O Sobrevivente chegou a 69 milhões de dólares, longe do seu orçamento, possivelmente um dos maiores fracassos de 2025. Eu continuo atualizando aqui os maiores filmes de anime, né, caso tenha algum grande salto, mas não vou ficar reiterando todo o vídeo. E o final de semana passado, aqui no Brasil, na verdade, foi esse último agora, porque como eu demorei um pouquinho mais para trazer o vídeo, deu para atualizar com os números desse final de semana. Então a gente tem Avatar com 27,9 milhões de reais, Zootopia 2 com 8,8 milhões, Five Nights at Freddy's 2 com 3,1, A Empregada 1 milhão e 600 e Truque de Mestre, o terceiro ato, com 725 mil. O top 5 no Brasil continua o mesmo por enquanto. Eu acredito que Avatar tem potencial para bater o filme do Superman, porque Avatar sempre atrai bastante público aqui. Então o segundo filme fez mais ou menos 50 milhões de dólares, que seria o equivalente a mais de 200 milhões de reais. Então o filme tem potencial para entrar na primeira posição. Se vai chegar até o final de 2025, aí já é outra questão, mas que a possibilidade existe. Ela existe sim. No mercado norte-americano, também não teve nenhuma mudança. Minecraft, Lilo e Stitch, Superman, Jurassic World Renascimento e Wicked 2. E no top 5 mundial, Nizza 2, Zootopia 2, Lilo e Stitch, Minecraft e Jurassic World Renascimento. Então a gente também não viu nenhuma entrada ainda, né? O filme Wicked, que tinha até uma chance grande na sua estreia, não conseguiu deslanchar o suficiente para tomar a quinta posição. E no acumulado dos mercados aí, né, a Disney continua na frente depois de meses de liderança da Warner. A Disney toma a dianteira e vai finalizar mais um ano na dianteira. Isso porque os números de Avatar não entraram para ela, entram para 20th Century Studios, que agora tomou a sexta posição e provavelmente até o final de semana que vem vai tomar a posição da Lionsgate. Se continuar muito bem, se continuar, né, no nível dos anteriores, tem potencial para bater, inclusive, a performance da Paramount. Então, pessoal, agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham
né, dos acontecimentos do final de semana, da estreia de Avatar. Novamente, eu me lembro muito bem quando o Avatar estreou, eu tinha 19 anos, eu levei minha família inteira pra assistir, eu acho que eu vi o filme 3 ou 4 vezes. Óbvio que a história não era o ponto alto, que o 3D era realmente uma novidade muito grande, que explica o fato do filme ter se tornado um fenômeno tão grande, mas não dá pra gente ignorar que é literalmente o mesmo cara que fez Titanic, depois fez Avatar, depois fez Avatar 2, então ele tem algum, né, algum pozinho ali que ele joga nos filmes que o filme fica de fato mais atrativo pro público, porque são dois filmes totalmente distintos e os dois filmes conseguiram bater a marca de $1 bilhão, depois de $2 bilhões e assim por diante. Eu acho que o efeito dele é semelhante a que o Steven Spielberg conseguiu fazer, né, com Tubarão, depois com ET, depois com Jurassic Park, Lista de Schindler e etc. Eu prefiro muito mais o Steven Spielberg, muito mais o Martin Scorsese, mas em termos de atração de público, é difícil questionar que o James Cameron sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Como eu disse, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.